Fala lindona, tudo bem? Eu sou Luciana Prates e essa semana a gente vai fazer uma série de vídeos com o tema Coloca a sua casa em ordem. Você tá preparada? Seja bem-vinda no nosso primeiro vídeo da série Coloca a sua casa em ordem. E só para você entender como vai funcionar, eu vou fazer 3 vídeos essa semana com esse tema Colocando a sua casa em ordem. O porquê? Você sabe que se você tá aqui pela primeira vez, você é nova aqui, eu falo sobre saúde do ambiente e falo quais são os impactos do ambiente no seu bem-estar, na sua saúde, no seu emocional. E eu vou falando sobre esse assunto e eu separei esse tema Coloca a sua casa em ordem com 3 vídeos bem específicos. Para quê? Para te ensinar a colocar a casa em ordem? Também, mas muito mais para te ajudar a pensar, porque se você não muda a sua mentalidade, nada vai adiantar. Você vai fazer um monte de coisa, vai aprender milhares de coisas, mas a sua mentalidade é a mesma. E isso daí vai fazer com que tudo aquilo que você aprendeu e colocou em prática voltou para o mesmo lugar, voltou para o estado original. Então, a ideia com esses 3 vídeos é mudar a sua forma de pensar em relação à sua casa, ok? Então, esse primeiro tema, ele fala sobre colocando a sua casa em ordem. De novo, para quem tá aqui pela primeira vez, os conteúdos que eu crio, na maioria das vezes dele, eu vou trazer fundamentos bíblicos para dar base ao que eu tô trazendo aqui para o nosso conteúdo de saúde da casa, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar com vocês sobre um texto de 2 Reis 20, no versículo 1. Eu vou ler e eu quero que a gente fale, e eu vou falar sobre esse assunto aqui com vocês, só para você entender como a Bíblia fala sobre saúde do ambiente, tá bom? Então, 2 Reis, no capítulo 20, fala o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Depois você lê esse texto, você vai entender qual que é o contexto, do que ele está falando, mas eu queria que você se colocasse nessa situação. Aqui o profeta Ezequias estava doente e quase morreu, e aqui Ezequias estava doente, o profeta Isaías veio falar com ele e avisou: olha, Deus falou comigo para te avisar, coloca em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Já pensou se você ouvisse essa frase? Então, coloque em ordem aí sua casa, porque você não passa dessa noite, você vai morrer e não vai se recuperar. Gente, eu nem consigo imaginar a correria que seria se isso acontecesse comigo. Por quê? As pessoas, ninguém morre avisando, você vai morrer amanhã, ninguém faz isso. Normalmente a gente se prepara para fazer uma viagem, para fazer uma mudança, para fazer uma transferência de cômodo. Você vai mudar a sala para o quarto, quarto para a sala, você se prepara. Se você vai mudar de casa, você se prepara. Se você vai viajar, você se prepara. Mas ninguém se prepara e fala: olha, você vai morrer, então é melhor você deixar a sua casa em ordem. Que tipo de preparação que você faria na sua casa? Que tipo de ordem que você colocaria na sua casa caso você recebesse uma notícia como essa? O que eu acho improvável, mas imagine você recebendo uma notícia: você vai morrer e você vai ter que colocar sua casa em ordem. Não é sério? Às vezes eu fico pensando que tipo de condução da nossa casa que a gente tem tomado a ponto de pensar. Por exemplo, um dos pontos que mais afeta a nossa casa é procrastinação. A gente tem um péssimo hábito de deixar as coisas para depois. A gente costuma pegar um quarto, uma reforma, um conserto, algo que não esteja tão agradável dentro da nossa casa, e a gente acaba procrastinando, deixando isso para depois. E essa procrastinação, essa transferência do que você deveria estar fazendo agora para depois, garante que você, é como se você garantisse: amanhã eu vou ter esse tempo, então eu vou fazer depois. Vou mexer com isso aqui agora não, vou mexer depois. Você já perdeu alguém na família que você teve a péssima experiência de ter que mexer nas coisas dessa pessoa? Alguém que faleceu, que você teve que doar as roupas, que teve que mexer nos documentos, que teve que mexer nos pertences pessoais. Aquela pessoa deixou
aqueles itens e alguém, um terceiro, teve que mexer sem critério algum naqueles itens. É exatamente isso que a Bíblia está falando aqui. Põe em ordem você. Você põe em ordem a sua casa. Você decide, você organiza, você arruma, porque amanhã você vai morrer. Imagina, quando nós deixamos a nossa casa, quando nós procrastinamos coisas na nossa casa, quando nós deixamos coisas para depois, outras pessoas vão ter acesso a isso. Outras pessoas vão desfrutar da nossa procrastinação. Outras pessoas vão ter que conviver com o nosso hábito de depois eu resolvo, deixa para depois, não tô nem aí. A questão é, que tipo de conduta você teria se você soubesse que você só tem mais um dia de vida? Como você trataria o seu ambiente? Como você trataria os seus pertences? Você se sentiria à vontade com pessoas mexendo nas suas coisas? Existem coisas na nossa vida que a gente não quer que ninguém mexa. Existem partes íntimas nos nossos pertences que a gente teria pavor de pensar em alguém mexendo. Talvez porque a gente guarda coisas que não deveria, talvez porque a gente esconde coisas, talvez porque a gente tem vergonha de que as pessoas mexam nas nossas coisas, mexam na nossa vulnerabilidade materializada nos itens que a gente tem. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. E se você recebesse uma notícia de que você só tem mais um dia? Como você trataria a ordem da sua casa? Colocar a sua casa em ordem porque você pensa que vai morrer é você pensar, eu vou fazer o meu melhor agora. E se eu não tiver mais tempo? E se eu não tiver mais nenhuma oportunidade? Eu decido sobre as minhas coisas, então eu vou tomar o controle desse assunto e não vou deixar para depois. Em resumo, o que você tem que fazer? Não ter itens procrastinados. Não ter situações que você está sempre jogando para depois, sempre para resolver depois, sempre para consertar depois, sempre para melhorar depois, sempre o amanhã e esse amanhã nunca vem, nunca chega. A importância de você pensar no seu ambiente hoje. Como que Deus se preocuparia? Obviamente que aqui a gente não está falando apenas de casa física, mas imagina se Deus estivesse falando apenas de casa física. Como que Deus se preocuparia em falar, você vai morrer amanhã, então arruma sua casa hoje? Não faz o menor sentido. A última coisa que eu queria pensar na minha vida era arrumar casa. Mas na realidade, aqui tá falando muito mais do que somente uma casa física. A gente tá falando de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa materialização, que é a nossa casa física. O fato é, você tem a oportunidade de hoje resolver toda e qualquer pendência que esteja afetando a saúde do seu lar, afetando a saúde da sua casa, afetando o seu humor, afetando o seu ânimo, afetando as pessoas que estão ao teu redor. A pergunta que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é: a sua casa está em ordem se você tivesse só mais um dia? Pensa nisso, deixe seus comentários aqui que eu quero saber. E nessa semana, na quarta-feira, a gente vai liberar o próximo vídeo com esse tema que eu passei aqui para vocês. Coloca a sua casa em ordem. Espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!